Esta viagem começa nos arredores de Londres, em Hampton Court, um dos poucos palácios remanescentes do rei Tudor, Henrique VIII. Seguindo o Tâmisa, o destino seguinte é a cidade de Henley-on-Thames, cuja tradição no remo foi responsável por inúmeros campeões olímpicos. No meio das colinas exuberantes de Oxfordshire, encontra-se um dos geoglifos pré-históricos mais famosos do Reino Unido, o Cavalo Branco de Uffington. Depois, a viagem continua para Cane Hill Locks, uma obra-prima da engenharia de canal do século XIX. O destino seguinte é a cidade histórica de Bath, cujas fontes termais se tornaram um popular atrativo para a aristocracia inglesa do século XVIII. A jornada chega ao fim com um dos melhores exemplos remanescentes de arquitetura barroca inglesa, Dereham Park. Nos arredores de Londres, ao longo do Tâmisa, fica um dos palácios mais grandiosos do Reino Unido, Hampton Court. Ele foi construído originalmente em 1514 para o cardeal Wolsey, amigo íntimo e conselheiro de Henrique VIII. Mas eles se desentenderam quando Roma negou o pedido de divórcio do rei. Resignado, Wolsey deu Hampton Court para Henrique, que expandiu a propriedade para acomodar sua enorme corte real. A maioria das estruturas construídas por Wolsey permanecem inalteradas, incluindo a guarita interna e o campanário. Quando o palácio foi passado para Henrique VIII, o rei acrescentou o grande salão, onde jantava com pompa. No século XVII, durante o reinado de Guilherme III e Maria II de Inglaterra, Hampton Court passou por uma enorme expansão projetada pelo grande arquiteto Sir Christopher Wren. A ideia era criar um palácio comparável ao de Versalhes, na França. E as terras nas imediações serviam para complementar a grandiosidade do palácio. A característica dominante é o canal, chamado de Long Water, que dá no semicircular Great Fountain Garden. Este labirinto de sebe, plantado nos anos 1690, é o mais antigo do Reino Unido. Nestes Pond Gardens já nadaram peixes de água doce, antes de a Rainha Maria enchê-los com suas flores exóticas. O Privy Garden, antigamente um retiro particular para Guilherme III, fica no lado sul e foi cuidadosamente reformado para voltar ao projeto original de 1702. Os padrões simétricos incorporam as plantas originais, esculturas de mármore e uma cerca de ferro forjado. A viagem agora segue para uma antiga base da Força Aérea Real, no Aeroporto Internacional de Heathrow. Agora, com o terceiro aeroporto mais movimentado do mundo, o povoado de Heathrow era o refúgio para os históricos ladrões de Henslow Heath, antes de aviadores começarem a aterrissar neste trecho de terra plana no início do século XX. Localizado em West London, o primeiro aeródromo de Heathrow estava em operação em 1930. Os militares começaram sua expansão em 1944, mas com o fim da Segunda Guerra, a aviação civil tomou seu lugar. Hoje ele atende mais de 90 linhas aéreas, que utilizam 2 pistas de decolagem para transportar passageiros para 170 destinos mundo afora. Do aeroporto mais movimentado do Reino Unido, é hora de pegar a estrada mais movimentada, a M25, anel rodoviário de 188 quilômetros que envolve a Grande Londres. Ao norte de Heathrow, a M25 forma uma junção de 4 pistas com a M4. Este cruzamento é incomum por ter uma ferrovia passando debaixo das elevações. A viagem segue para o oeste até o interior de Berkshire e a Cliveden House. Agora um hotel de luxo 40 metros acima das margens do Tâmisa.
Este jardim aquático com inspiração japonesa recebe hóspedes em uma longa avenida pontilhada por tilhas até a casa principal. Esta já foi a residência de condessas, duques, um príncipe do país de Gales e da vice-condessa Nancy Astor, a primeira mulher a integrar a Câmara dos Comuns em 1919. Mas a Cliveden House é mais famosa pelo papel que teve em um dos maiores escândalos da história política britânica. Foi aqui que, no início dos anos 1960, John Profumo, secretário de Estado da Guerra, conheceu uma mulher com quem teve um caso, sem saber que ela também era amante de um suposto espião russo. O escândalo Profumo, como o incidente ficou conhecido, levou à renúncia do político e à derrocada do governo. O Tâmisa é agradável tanto visto de cima quanto andando a barco, principalmente para quem gosta de remar. E poucos lugares no Reino Unido são tão importantes para o esporte como o destino seguinte. Seguindo estes remadores ao longo do Tâmisa, que atravessa o exuberante interior de Oxfordshire, a viagem chega à cidade-mercado do século XII, Henley-on-Thames. Graças ao trecho ideal do rio, este lugar se tornou um centro renomado de remo. E é o palco da Henley Royal Regatta, que acontece todo verão. Integrantes do respeitado Leander Club ganharam mais medalhas de ouro em Olimpíadas do que remadores de qualquer outro clube mundo afora. O longo passado de Henley-on-Thames é refletido em sua arquitetura, que varia da prefeitura, construída em 1901, até um pub que data de 1325. Seguindo o Tâmisa, encontra-se a mansão ribeirinha Maple Durham House, em Oxfordshire. Casa dos Tudor pertencia a Sir Michael Blount, cobrador de impostos do século XVI, e ficou na família dele durante mais de 400 anos. As chaminés altas e de tijolos vermelhos são típicas das mansões construídas durante o reinado da Rainha Elizabeth I. A propriedade inclui este moinho de água do século XV, que continua a produzir farinha em moinho de pedra até hoje. A aparência atual da mansão se deve à reforma concluída nos anos 1830, que incluiu o reposicionamento das chaminés e a construção de uma varanda no estilo neo-Tudor. Passando pelas colinas de Oxfordshire, encontra-se um monumento antigo extraordinário, que precisa, sem dúvida, ser visto do ar. É o Cavalo Branco de Uffington. Datando do fim da Idade do Bronze, a figura é formada por trincheiras profundas, cheias de calcário branco moído. Acredita-se que seja o geoglifo mais antigo do Reino Unido, com um comprimento de 114 metros, e parece estar saltando no vale. Teorias de seu significado variam de um símbolo religioso de uma deusa celta a um memorial à morte do dragão pela mão de São Jorge, o padroeiro da Inglaterra. Independente do significado, o Cavalo Branco é uma verdadeira joia do passado histórico britânico. Outra herança antiga é a Ridgeway, a estrada europeia mais antiga a ser usada continuamente. Este percurso equestre data de 5.000 anos atrás, e talvez até existisse quando a Inglaterra ainda estava ligada ao continente. Antigamente, além de ser uma estrada, também servia como uma barreira defensiva. Uma série de fortalezas circulares, como o Uffington Castle, foram construídos durante a Idade do Bronze. Hoje, a Ridgeway é uma trilha nacional de 140 quilômetros que agrada a quem pratica caminhada, ciclismo e equitação. No meio deste pitoresco vale nas Berkshire Downs, fica Ashdown Park. Com uma aparência de casa de bonecas,
Esta residência em estilo holandês foi construída em 1662 pelo primeiro conde de Craven para seu amor, a Rainha Elizabeth da Boêmia. Infelizmente, ela morreu antes do início da construção. O design de Ashdown era uma imitação do novo estilo de casa inglesa de Sir Roger Pratt, com janelas grandes, águas furtadas, balaustrada no teto e cúpula. A casa foi requisitada pelo exército durante a Segunda Guerra e deixada em péssimo estado, até passar a pertencer à National Trust em 1956. Ashdown foi alugada pouco tempo depois, e os inquilinos foram responsáveis pela restauração. Pete Townshend, da banda The Who, é o locatário atual. A jornada viaja a 14 quilômetros para o oeste, até Swindon Railway Village, um lembrete da vida no século XIX. O grande engenheiro vitoriano Isambard Kingdom Brunel escolheu este lugar como centro de conserto e manutenção para as locomotivas da Great Western Railway. A ferrovia Swindon Works, como costumava se chamar, começou a funcionar em um galpão de conserto em 1843. Mas pouco tempo depois, já estava construindo locomotivas e vagões. Isso ajudou a transformar a cidade em um importante centro manufatureiro do Reino Unido industrializado. Para acomodar os trabalhadores, a empresa ferroviária construiu um vilarejo modelo em 2 quarteirões de 4 ruas paralelas. Havia também um hospital e posto de saúde. Deduções do pagamento dos trabalhadores entravam em um fundo para tratamento médico, servindo como um modelo inicial do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. No início do século XX, a ferrovia empregava 75% da cidade. Mas a nacionalização das ferrovias em 1948 simbolizaria o início do fim. As construções novas pararam em 1965 e a Swindon Works fechou em 1986. Voltando na direção da Ridgeway, é hora de ver os restos de um antigo forte em uma colina, Leadington Castle. Estima-se que sua ocupação tenha ocorrido entre os séculos VII e V a.C. A fortaleza foi construída com uma forma oval de madeira e terra, com uma vala cheia de calcário na frente para reforçar as muralhas. O castelo é o ponto mais alto da municipalidade de Swindon e um marco visível aos milhões de motoristas que pegam a M4 para o sul. Mas não é o único na região. Barbary Castle é um dos mais admirados dos fortes da Ridgeway, não só por suas vistas imponentes das Cotswolds, como pela savana de calcário virgem. Barbary tem uma muralha dupla em forma de elipse que se manteve bem íngreme depois de 2.500 anos de erosão. Apesar de suas origens, o forte foi ocupado durante a Segunda Guerra e usado como base antiaérea. Como consequência, as tropas descobriram restos arqueológicos que levaram ao conhecimento atual sobre o castelo. De fortificações a algo construído para propósitos cerimoniais: o Anel de Avebury. Construído por volta de 2600 a.C., este monumento tem um diâmetro aproximado de 420 metros. É 4 vezes maior que sítios similares do mesmo período. O círculo de pedra externo é o maior da Grã-Bretanha e tinha originalmente 98 pedras, sendo que algumas pesavam mais do que 40 toneladas. Havia 2 círculos internos no centro do anel, assim como avenidas de pedras. No geral, estima-se que um total de 400 pedras foram usadas no monumento. O arqueólogo Alexander Kyler reergueu muitas das pedras nos anos 1930. E Avebury agora é um patrimônio mundial da humanidade. Com 40 metros de altura e 167 de largura, Silbury Hill está entre os maiores montículos artificiais do mundo.
Segundo arqueólogos, ele foi construído quase 5.000 anos atrás e exigiu 18 milhões de horas de trabalho. O mistério é que não foi encontrado nada no interior que revelasse o propósito da construção. Outro patrimônio mundial da humanidade na região é o West Kennet Long Barrow, uma tumba neolítica situada em uma montanha de calcário. West Kennet mede 100 metros e tem mais de 2,5 metros de altura, com uma fileira semicircular de pedras flanqueando a entrada. A construção começou por volta de 3.600 a.C. e exigiu mais de 15.000 horas de trabalho. O local foi selado e parou de ser usado 1.100 anos depois, por volta da mesma época que a construção de Avebury começou, o que indica uma mudança de rituais e crenças. Escavações revelaram que 50 pessoas de várias idades foram enterradas aqui, provavelmente a elite governante de Avebury. É hora de seguir para o condado vizinho de Wiltshire e a incrível Bowood House com seus jardins. Esta casa georgiana foi construída em 1725 e serve como a residência dos marqueses de Lansdowne há 8 gerações. O parque e os jardins são os atrativos de Bowood. Projetados pelo celebrado arquiteto paisagista Capability Brown, são considerados um de seus maiores feitos. Este belo chalé e vários outros edifícios ficam à beira do lago. Brown colocou este templo dórico nos jardins adjacentes à casa principal. Mas ele foi levado a esta pequena ribanceira com vista para a água no século XIX. Com mais de 8 km² de jardim e mata, há muitas joias escondidas, como esta cascata com água que vem do lago. Mas a descoberta mais famosa feita em Bowood foi no laboratório localizado na casa. Foi onde o Dr. Joseph Priestley descobriu o oxigênio em 1774. Esta pode parecer uma cena comum da passagem de um barco em uma via. Mas esta eclusa faz parte de uma inovação maravilhosa da Era dos Canais. A inclinação de Cane Hill, em Wiltshire, foi um teste difícil para John Rennie, engenheiro responsável pelo Kennet and Naval Canal, que criou esta série de 29 eclusas que sobem 72 metros ao longo de 3 quilômetros. As Cane Hill Locks foram a última porção do Kennet and Naval Canal a ser construída, e foi concluída em 1810. A íngreme colina exige que as seções entre as 16 eclusas sejam mais curtas que o normal. Rennie criou estes lagos secundários grandes para reabastecer a água nas eclusas após cada uso. Essa inovação foi essencial para o comércio, porque estabeleceu uma via confiável entre Londres e Bristol. A poucos quilômetros de lá fica Snails Meadow, lar da abadia de Laycock. Ela foi fundada como um convento em 1232, durante o reinado de Henrique III. Séculos depois, a abadia foi vendida, e em 1539 foi convertida em uma casa. Apesar de o proprietário novo ter demolido a igreja, poucas alterações foram feitas aos edifícios monásticos, como estes claustros abaixo dos aposentos. Hoje, a casa é mais associada com o proprietário William Henry Fox Talbot, o fotógrafo que criou o negativo em 1835. Há também um museu dedicado a esse trabalho pioneiro. O vilarejo de Laycock fazia parte do legado da abadia. Seu mercado desenvolveu uma próspera indústria de lã durante a Idade Média. Hoje, o vilarejo e a abadia pertencem à National Trust. A maior parte das casas remanescentes é no máximo do século XVIII. Laycock apareceu várias vezes na TV e no cinema, desde uma adaptação televisiva de Orgulho e Preconceito
até filmes da série Harry Potter. O destino seguinte é a mansão do século XV construída por um integrante da aristocracia britânica que enriqueceu como alfaiate. Tirando os restos parciais de um fosso que cercava a propriedade, a Great Chalfield Manor parece muito com a versão dos anos 1470. As alas sul e leste originais foram demolidas, mas quando a família Fuller era a proprietária, o arquiteto Sir Harold Breakspear foi chamado para reconstruir a casa no início do século XX, usando desenhos de uma planta antiga. Tão bonito quanto a casa é o jardim em estilo Arts and Crafts, também construído no início do século XX. A cidade de Bath marca o trecho final desta jornada. É um lugar com uma arquitetura inacreditável e fontes termais. Água quente das profundezas da crosta terrestre sobe através de fendas e rachaduras como fontes geotérmicas. Bath foi estabelecida como uma cidade-spa pelos romanos pouco após sua chegada na ilha em 40 d.C. Mas foi só no século XVIII que suas águas voltaram a ser populares, desta vez com os ricos e a realeza. Uma arquitetura georgiana exemplar surgiu, usando a pedra cor-de-mel local que ainda decora a cidade. Em 1987, ela foi considerada Patrimônio Mundial da Humanidade. Em uma colina com vista para Bath, fica a incrível mansão paladiana construída para Ralph Allen, um dos pioneiros da cidade. Esta praça de casas georgianas, conhecida como Queen Square, foi o primeiro grande projeto do arquiteto da cidade, John Wood, o Velho, que esperava restaurar Bath à glória de suas origens romanas. Inspirado pelo Coliseu, Wood projetou estas residências curvas chamadas de circos, como parte de sua grandiosa paisagem paladiana para a cidade, que foi concluída por seu filho, John Wood, o Novo. Vistos de cima, os circos, a Queen Square e a adjacente Gay Street formam o contorno de uma chave maçônica. Wood, o Novo, virou sua atenção para sua própria obra-prima, o Royal Crescent. O frontispício é uma fachada curva de pedra com 114 colunas de 14 metros de altura. Trechos da fachada foram vendidos para compradores que contrataram seus próprios arquitetos, mas preservaram o frontispício uniforme e simétrico. Apesar de não ser tão bonito, Lansdowne Hill tem terraços elegantes, incluindo os concêntricos Cavendish e Somerset Crescents. Lansdowne tem 20 residências, cada uma com 4 andares e um porão que servia como aposento dos criados. Os arquitetos levaram 50 anos para concluírem sua visão, e hoje, Bath é um dos melhores exemplos de uma cidade do século XVIII. É hora de ver o último destino da jornada. Ela fica em South Gloucestershire, 13 quilômetros ao norte de Bath, e é um grande exemplo de uma casa barroca inglesa, Dereham Park. Em uma terra antiga de 1 km², visitantes podem se divertir vendo veados andando livremente. A construção foi ideia de William Blathwayt, secretário de guerra de Guilherme III. Dereham Park, que ficou na família até os anos 1950, agora pertence à National Trust, que preserva a beleza do jardim e da terra para todos poderem aproveitar. É o lugar perfeito para encerrar esta jornada.